Eu apresentei como subrelator um relatório que vai ao encontro do relatório do deputado Sérgio e propõe incrementos e adições que, a partir da verificação que algumas lacunas ficaram, apesar da alta qualidade do relatório produzido pelo nosso relator, por essa comissão e pela nossa assessoria técnica. Vamos recuperar a memória, os membros dessa CPI, a maioria dos membros já tem conhecimento desse relatório de minha autoria, mas vamos contextualizar. Primeiro, eu completo esse ano 34 anos da minha primeira eleição como vereador em Juiz de Fora. Tenho uma trajetória política, já fui deputado estadual, deputado federal 2 vezes, já fui vereador. Paralela a essa trajetória política, parlamentar, eu sou professor universitário e fui gestor nos 3 planos. Então, eu tenho uma mania quase obsessiva de buscar a consistência e a coerência. E, como eu dediquei toda a minha vida à vida pública, como secretário de Planejamento de Minas, secretário da Saúde, secretário de Governo da Prefeitura de Juiz de Fora, vice-ministro do Meio Ambiente aqui em Brasília, e como professor universitário, que eu procuro o rigor teórico, conceitual, eu creio que nós conseguimos, nessa CPI, erguer uma narrativa, uma análise do funcionamento dos fundos de pensão, que envolvem milhares de vidas, funcionários da Caixa Econômica, Banco do Brasil, dos Correios, da Petrobras, que estão com seu futuro ameaçado. Nós verificamos claramente um processo de aparelhamento, de tráfico de influência, levando a operações, no mínimo, descuidadas, exóticas, operações que, na lógica de mercado e dentro de uma boa análise econômica, não seriam feitas, com recurso dos funcionários das nossas estatais. Portanto, havia um mecanismo de influência política, de aparelhamento, e o relatório é muito preciso, detalhado, de alta qualidade. A assessoria técnica, junto ao relator, conseguiu consolidar e dar um raio-x. Nós não poderíamos abraçar o mundo com as pernas e analisar cada uma das operações, então foram selecionadas 15 operações, onde há indícios, no mínimo, de gestão temerária e, no limite, até de corrupção, propina, como é o caso da Sete Brasil, que virou uma central de propina, hoje já configurada pela Operação Lava Jato. Ninguém tem dúvida mais disso. Não era só enriquecimento ilícito de alguns diretores, havia financiamento ilegal a um partido, percentuais. E essa empresa foi formada com base num investimento bilionário de 3 fundos. Várias operações aqui, Galileu, Canabrava e tantas outras, BVA, foram exaustivamente analisadas. Infelizmente, o relator não tinha condição de chegar a conclusões definitivas, porque nós não temos nem a expertise que a Polícia Federal e o Ministério Público têm em investigação e nós não tínhamos ferramentas. As quebras de sigilo, as acariações. A Lava Jato está completando 2 anos. Não seríamos nós que levaríamos até o final da linha essa investigação em 6 meses, sendo que um recesso no meio.
Então, nós avançamos muito, é preciso ficar registrado que esse documento é um marco na reflexão sobre o funcionamento dos fundos. O que ensejou o meu voto em separado, o meu relatório como subrelator, é porque eu tenho essa obsessão pelos princípios da administração pública, a transparência, a impessoalidade e o rigor, e o apego ao rigor lógico. Ora, nós não conseguimos chegar no núcleo político. Paira, e ninguém tem dúvida nos nossos debates, que havia influência política. Não eram os dirigentes isoladamente, muito menos os gerentes, os diretores. Alguns estão sendo indiciados de terceiro escalão. Obviamente, alguns desses investimentos, certamente houve influência de cima. Nós tivemos aqui algumas ilações, alguns sintomas, mas não materializamos as provas necessárias para listar alguns agentes políticos que certamente tiveram participação nesse processo de corrupção e desvio do sagrado dinheiro dos aposentados e funcionários das estatais. Mas nós não podemos desmontar todo o nosso discurso, nosso diagnóstico e a metodologia traçada. Nós temos que apontar para o Ministério Público o fio da meada. E aí, basicamente, o meu relatório, que vai ser objeto de um destaque, de um DVS, para votação em separado, não em confronto com o relatório do deputado Sérgio, mas como um adendo, um incremento ao relatório, porque eu não vejo sentido, se identificamos 15 operações com indícios de fraude, de desvio, não faz sentido tirar do apontamento, sem nenhum pré-julgamento, mas do apontamento para o Ministério Público prosseguir nas suas investigações, os presidentes dos fundos. Eu não vejo sentido em apontar, indiciar o técnico, o gerente que fazia parte do comitê de investimento lá de terceiro escalão e não apontar o presidente que estava ali no momento da decisão. Eu acho que fica cambeta, fica sem lógica, fica inconsistente, incoerente. Eu sou obsessivo por isso. Então, o que propõe? O relatório está disponível para leitura, eu não vou cansá-los, são 14 páginas. Em primeiro lugar, uma simples correção de linguagem, de texto, que eu acho fácil ser acolhida, porque o texto ficou restritivo quando sugere o encaminhamento ao Ministério Público, conclui dessa forma: até a presente data, em valores a serem liquidados, conforme lista de pessoas diretamente e indiretamente envolvidas nos fatos investigados, e aí vem a lista. Eu estou propondo uma simples correção de redação, onde ao invés de conforme lista de pessoas direta ou indiretamente envolvidas, fique o termo especialmente. Porque o Ministério Público na investigação pode abrir o leque para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Então, se a gente fecha o nosso relatório com uma linguagem, um texto restritivo, eu creio que nós estaríamos fazendo uma indicação equivocada para o Ministério Público. É uma simples alteração nos encaminhamentos na esfera penal e civil de redação. Aí, o que eu proponho é que em todas as 15 operações identificadas no relatório, por coerência, por consistência, aqueles presidentes, não todos, aqueles presidentes que estavam
na direção das instituições, no momento das decisões de investimento, que todos sejam citados. E estou fazendo isso de forma sem nenhum juízo do valor e com o princípio da administração pública, que é a impessoalidade, porque eu, inclusive, tenho uma pessoa de minhas relações pessoais que eu estou listando aqui. Eu não estou preservando os amigos ou elegendo os inimigos. Tem uma pessoa que no passado foi um amigo e que perdemos convivência, mas temos laços pessoais. Mas o princípio da impessoalidade é fundamental para um lado e para o outro. Então eu estou propondo, em todos os casos, do BNY Melo, Cajamar e tantos outros, Sete Brasil, a Sete Brasil, por exemplo, eu tenho a impressão, é uma impressão, eu não tenho evidências profundas e nem conclusivas. Eu tenho a impressão e formei essa convicção que a Previ teve um comportamento diferente da Petros e da Funsef. É uma impressão. A única coisa, eu tenho a impressão que a Previ tem um estilo de governança mais sólido. Mas é uma impressão. O que nós estamos indicando, sem pré-julgamento? Que o Ministério Público permaneça na linha investigatória até para comprovar essa impressão que eu construí. Então, assim, em todas, na Sete Brasil, na Multiner, na OAS Empreendimentos, como é possível, o Carlos Alberto Cazé, ficou comprovado que o tesoureiro Vacari ligava para ele, agendava, e a gente sabe que a OAS está envolvida na Lava Jato, que foi feito um esforço de pessoas, até tem um vazamento da Lava Jato envolvendo um ministro, mas não é evidência suficiente para indiciamento. Mas, a partir das investigações do Ministério Público, pode-se achar o fio da meada, e não só para os bagrinhos de baixo, mas, inclusive, para cima, para os tubarões que podem ter, eventualmente, liderado esse processo de desvios graves nos fundos de pensão das nossas 4 maiores estatais. E, por último, além de listar de todos os presidentes que tiveram participação, não aqueles que não... Tem alguns que são recentes, não tem nenhuma participação nos eventos, não é uma coisa sem critério, não é uma coisa incoerente, não é uma coisa que generaliza, é uma coisa focada. Além disso, como adição ao relatório do relator deputado Sérgio, incluir o caso das pedaladas dos Correios na Postales e a decisão do TCU que menciona a responsabilidade do próprio ECT e da Previc no rombo da Postales. Então, quer dizer, são linhas indicativas, nós fizemos um belo trabalho, isso está consolidado no relatório, nós vamos votar a favor, aplaudindo o relatório apresentado, que está muito bem sistematizado, mas destacando esse relatório de minha autoria, que procura aprimorar no sentido de maior consistência e coerência, para que o Ministério Público, a Polícia Federal, as instituições possam levar aos últimos termos e aqueles que fraudaram, aqueles que assaltaram o patrimônio dos trabalhadores, dos Correios, da Caixa Econômica, da Petrobras e do Banco do Brasil, que eles sejam punidos. O Brasil não tolera corrupção mais e essa corda não pode estourar no colo dos pensionistas, dos aposentados e dos trabalhadores das nossas estatais. Que quem pecou, pague por seus pecados. O Brasil está consagrando cada vez mais um princípio basilar da democracia, é de que ninguém está acima da lei. Quem se desviou do bom caminho da lei tem que ser punido, e isso é que o complemento ao relatório do deputado Sérgio, que eu procuro fazer, e já encaminhei como destaque, ele procura não
excluir pessoas que estavam no centro das decisões. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente